Amém, meus irmãos. Como é bom realmente termos um Deus em quem nós podemos confiar. A palavra de Deus diz no Salmo 145: piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e de grande amor. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Lá no verso 14 diz: o Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos guarda, que nos sustenta e nos fortalece a cada dia. E é esse Deus que nós clamamos e oramos, intercedendo pelas necessidades da igreja, pela necessidade da vida de cada um, e é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos orar, vamos clamar e vamos interceder. Então, se você tem algo a apresentar diante de Deus, faça isso nesse momento. Coloque diante da presença do Senhor, tendo a plena certeza de que piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e de grande amor. O Senhor é bom para todos e tem compaixão de todas as suas obras. Vamos orar? A Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua benignidade, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Misericórdia é essa, Deus, que é renovada a cada manhã sobre as nossas vidas, assim como diz a tua palavra, nos dando assim a oportunidade de poder viver mais um dia para a tua honra e para o teu louvor. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos aqui neste momento a nossa limitação, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, ó Pai, a nossa fragilidade e clamamos diante do Senhor, apresentando, ó Deus, as nossas necessidades. O Senhor, ó Pai, que conhece cada coração, ó Pai, está aqui nesta noite. Cada necessidade, cada luta, que cada um, ó Deus, tem aqui passado. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor, a tua mão poderosa, ó Pai, seja estendida sobre a vida do teu povo, abençoando-os, ó Pai, em nome de Jesus, restaurando, ó Deus, curando e libertando vidas, salvando, ó Pai, aqueles a quem o Senhor tem chamado para perto de si. Manifesta, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre a vida do teu povo. Cada um, ó Deus, que está neste momento apresentando diante do Senhor a sua necessidade. Eu peço, ó Deus, a intervenção, ó Pai, misericordiosa do Senhor sobre essas vidas. Nós continuamos, ó Pai, orando pela vida do nosso irmão Lúcio. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com ele. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo o coração do teu servo, ó Pai, manifestando sobre ele, ó Deus, a tua graça, ó Deus, e o teu amor, ó Pai. Também sobre a vida da irmã Deus e de todos os familiares. Abençoe também, ó Deus, a recuperação do nosso irmão Doni e de tantos outros, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por períodos de enfermidade neste momento. Entra ali, ó Deus, com a tua provisão, ó Pai, e o Senhor realmente manifesta ali o teu poder. Também, ó Deus, aqueles que estão orando pela vida dos seus familiares, esposo, marido, filhos, estão colocando, ó Pai, diante do teu altar, ó Deus, pela sua conversão. Nós pedimos e clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali, ó Deus, trabalhando nesses corações, ó Deus, iluminando as suas mentes para compreender e entender, ó Deus, a tua palavra. Aqueles, ó Deus, que têm buscado diante de ti uma direção, que o Senhor lhes conceda, ó Pai, a sabedoria vinda do alto, para que possam, ó Pai, tomar as suas decisões dentro do teu propósito, da tua vontade, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, manifeste, ó Pai, a paz que excede todo o entendimento sobre a vida, ó Pai, do teu povo, sobre a vida da tua igreja. Tudo isso, ó Pai, nós entregamos diante do teu altar, ó Pai, tendo, ó Deus, a plena certeza de que o Senhor está agindo, de que o Senhor, ó Pai, está intervindo, ó Pai, na vida de cada um. E no tempo e no propósito do Senhor, ó Pai, o Senhor manifestará ali a tua vontade, ó Deus, glorificando assim o teu santo nome e fortalecendo a fé de cada um. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos.
Quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Semana passada nós celebramos os 18 anos da igreja, por isso trouxemos ali uma mensagem bem específica para a ocasião, e agora retornaremos aqui a dar continuidade à nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos, onde nós estamos aprendendo com a vida e o ministério de Jesus. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 10, diz assim: Naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos levantaram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Irmãos e irmãs, nós temos visto aqui a vida e o ministério de Jesus. E eu sempre faço uma recapitulação daquilo que nós estamos vendo. E o que nós percebemos é que, depois de Jesus alimentar ali 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, depois dele fazer ali o seu discurso sobre o pão da vida, que não é relatado aqui no Evangelho de Marcos, mas é relatado do Evangelho de João, capítulo 6. Jesus, então, ele havia ali deixado a região da Galiléia e foi, então, para as terras gentias, evitando, de certa forma, ali um confronto direto com os religiosos. E também, é claro, ele estava procurando ali ter um tempo a sós com os seus discípulos, em específico, é claro, os 12 apóstolos ali. E ali também, por causa da sua fama, que já havia, é claro, se espalhado não só na região da Galiléia, mas por todas as regiões circunvizinhas, Jesus defrontou-se com pessoas que o procuravam por causa dos seus milagres. Sabendo então dos milagres que ele havia operado, pessoas então o procuravam. É provável, irmãos, que esse percurso que Jesus fez pelas terras gentias ali, que nós vimos a terra de Tiro, de Sidom, e depois ali a cidade de Decápolis, da região de Decápolis, tenha durado aí por volta de uns 3 meses, aproximadamente. E aí, quando nós paramos para ler essa passagem aqui, que Marcos nos relata, é possível a gente achar que se trata do mesmo episódio ocorrido anteriormente. Nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos Jesus fazer a multiplicação de pães e peixes. No entanto, apesar dessa similaridade aqui entre esses 2 fatos, existem algumas diferenças que mostram serem 2 situações bem distintas entre a primeira e a segunda multiplicação de pães e peixes. Eu destaquei aqui algumas características que mostram que são 2 situações bem diferentes. Primeiro, na primeira as pessoas estavam com Jesus apenas um dia. Na primeira multiplicação que Jesus fez de pães e peixes, as pessoas estavam apenas um dia com Jesus. Aqui não. Aqui eles estavam ali com Jesus já há 3 dias.
Na primeira havia ali 5 pães e 2 peixes. Aqui são 7 pães e alguns peixinhos. Na primeira sobraram ali 12 cestos. Aqui sobraram apenas 7 cestos. E algo interessante que na leitura aqui a gente não consegue perceber isso, mas quando a gente procura olhar ali nos textos originais, é que o cesto que é utilizado na primeira multiplicação é diferente do cesto que é utilizado aqui. O cesto utilizado na primeira multiplicação era um cesto pequeno, parecido com uma cuia, muito usado pelos judeus. Aqui não, aqui o cesto ele é bem maior. É um cesto que é muito parecido com aquele que foi usado para descer o apóstolo Paulo pelas muralhas ali de Jerusalém. Um cesto que era mais usado pelos gentios. Então há, apenas por curiosidade, também essa diferença em relação aos cestos utilizados. Na primeira, são relatados ali 5.000 homens, e aqui apenas 4.000, sendo que em ambas, é claro, também não são contados ali homens, mulheres e crianças. Na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus estava em terras judaicas, ele estava na Galileia. Aqui não, aqui ele estava em terras gentias. E o fato é que Marcos faz questão de destacar aqui, dizendo o seguinte: naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão. Então nós percebemos aqui que a palavra de Deus fala com precisão de 2 fatos distintos, mas igualmente milagrosos, na multiplicação de pães e peixes para poder alimentar ali uma vasta multidão. Quando nós olhamos para a vida e o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus ele salientava muito nos seus ensinos a importância das questões espirituais. Então Jesus deixava muito bem claro ali nos seus ensinos as questões relativas à espiritualidade ali, as questões espirituais, mas também, é claro, ele não desprezava as necessidades físicas dos seus ouvintes. Então, embora Jesus desse uma grande ênfase aos ensinos espirituais, ele também olhava para a necessidade das pessoas e procurava então atendê-las nas suas necessidades, porque os seus milagres eles atingiam a alma humana por meio de curas e libertações, mas também mostrava a autenticidade do seu ministério messiânico. Mateus ele entra em mais detalhes, como eu já tenho falado aqui, em relação aos fatos que são narrados. Aqui em Mateus capítulo 11, quando começa a falar praticamente sobre o mesmo assunto, Mateus 11, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, cada milagre que Jesus operava, cada cura que Jesus fazia, mostrava quem ele era. Ele era o Messias, ele era o verdadeiro Filho de Deus. Nesse contexto aqui, João Batista envia os seus discípulos a perguntar: és tu mesmo aquele que deveria vir, ou nós devemos esperar outro? E aí então Jesus: olha, volta e diga a ele o que está acontecendo, diga a ele o que vocês estão vendo, provando então a messianidade ali de Jesus. Durante esse tempo que Jesus passou ali em terras gentias, os seus discípulos sabiam perfeitamente que eles não estavam na terra de Israel. Isso era proposital, irmãos, porque os discípulos ali, eles estavam vendo uma realidade que viria a se encaixar com os ensinos de Jesus, porque Jesus estava ali preparando os seus discípulos para a grande comissão, ou seja, para ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
O fato de Jesus se dirigir a terras gentias não era simplesmente uma questão estratégica da parte dele de evitar os conflitos ali com os religiosos e possivelmente muitas perseguições que viriam mais à frente. Mas ele também estava ensinando os seus discípulos que o Evangelho também deveria ser levado para o povo gentil, prefigurando aqui, é claro, o que eles viriam a fazer lá na frente. Então, era extremamente importante para os 12 entenderem que o Evangelho era uma mensagem para o mundo inteiro, uma tarefa que eles viriam a assumir lá na frente. Quando Jesus ele vai ser assunto ao céu, então diz a eles ali claramente: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vemos que Jesus, ele afirmou que as pessoas deveriam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes daria, mas ele, como eu disse, não era insensível à necessidade das pessoas. Na multiplicação dos pães e peixes, nós temos aqui um quadro de como Jesus ele enfrenta as necessidades de um mundo faminto. O que nós vamos ver aqui nesta noite é a compaixão de Jesus que manifesta a graça de Deus a todos os povos. E é a primeira coisa que nós percebemos aqui, a compaixão misericordiosa de Jesus. Pois voltando aqui para o nosso texto, dos versos 1 a 3, especificamente aqui no versículo 2 e 3, ele diz assim: tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Então vejam vocês, a enorme multidão tinha sido ali atraída para Jesus por causa dos seus milagres. As pessoas iam até Jesus por causa dos seus milagres. Em Mateus, capítulo 15, agora sim, falando sobre o mesmo fato, Mateus 15, a partir do verso 29, vai dizer assim: Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, de modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Aonde Jesus chegava, a multidão estava ali, pronta, por causa das curas, dos milagres, das libertações que ele fazia. E nessa passagem aqui de Marcos, nós podemos observar quão grande é a bondade e a compaixão de Jesus pela vida dessas pessoas. A multidão, irmãos, elas estavam ali tão absortas com os ensinos de Jesus, que consequentemente toda a comida que eles provavelmente haviam ali levado já havia praticamente sido consumida. Eles estavam há 3 dias com Cristo, ouvindo os ensinos de Jesus, vendo Jesus operar os seus milagres, curando, libertando pessoas, e eles nem se deram conta de que a comida estava acabando. Eles estavam ali prestando atenção, com sede, a respeito do que Jesus estava fazendo e operando. Mas Jesus, percebendo a necessidade das pessoas, comove-se com a situação delas. Essa palavra compaixão utilizada aqui, ela transmite sentimentos de profunda simpatia e bondade para com aqueles que estão sofrendo. Ou seja, Jesus ele olhou para aquela multidão e ele começou a perceber: esse povo vai desfalecer aqui nesse deserto.
É preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer algo para suprir as suas necessidades, porque eles não vão aguentar. Jesus percebe isso com bondade e compaixão, então ele olha para essa situação e começa ali então a chamar os seus discípulos para trazer para eles um novo ensinamento. O coração sensível de Jesus revela-se justamente nas suas palavras, porque Jesus diz aqui: se eu os despedir em jejum para suas casas, eles irão desfalecer no caminho, porque alguns vieram de longe. Eu não posso simplesmente dizer a essa multidão: olha, vão embora, vão para casa, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, porque muitos deles provavelmente iriam ficar pelo caminho. Nós já sabemos que Jesus já tinha alimentado uma multidão às margens do mar da Galileia, especificamente ali na cidade de Betsaida, conforme nos relata o evangelista Lucas. E agora ele alimenta outra multidão, mas em território gentil, ali na região conhecida como Decápolis. Irmãos e irmãs, Deus mostra seu interesse por todas as pessoas. O que Jesus nos ensina aqui é que Deus mostra o seu interesse por todas as pessoas, abrindo o seu reino, tanto para os gentios quanto para os judeus, porque a oferta da salvação ela é dada para todos, embora, é claro, somente aqueles que vierem a crer é que vão desfrutar da eternidade com o Senhor. Mas a salvação é apresentada para todas as pessoas, independente de quem seja. Nós lemos logo no início do nosso culto o texto que tão bem conhecemos de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é oferecida a todos, embora, é claro, somente os que vierem a crer é que vão desfrutar da eternidade com o Senhor. Mas nós vemos que em toda a Bíblia, Deus nos revela, aliás, a Bíblia nos revela um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus cuja bondade é estendida à vida das pessoas. Eu destaquei aqui que esse adjetivo compassivo, ele ocorre 13 vezes no Antigo Testamento, e todas as vezes ele ocorre em relação à pessoa de Deus. Eu não vou ler aqui os textos, mas apenas citá-los pela questão do tempo, mas em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, fala de um Deus misericordioso e compassivo. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 31, fala de um Deus misericordioso e compassivo. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, fala de um Deus misericordioso e compassivo. Em Neemias, capítulo 9, verso 17 e verso 31, fala de um Deus misericordioso e compassivo. No Salmo 78, 38, 86, verso 15, 103, verso 8, 111, verso 4, 112, verso 4, 145, verso 8, todos esses textos falam de um Deus misericordioso e compassivo. E Joel, capítulo 2, verso 13, fala de um Deus misericordioso e compassivo. Jonas, capítulo 4, versículo 2, fala de um Deus misericordioso e compassivo. Então a Bíblia sempre nos mostra um Deus misericordioso e compassivo. Irmãos, irmãs, porque Jesus é Deus, a compaixão marcava também a sua vida. Jesus, ele expressou um misericordioso cuidado ali, tanto para as necessidades espirituais das pessoas, quanto para as suas aflições físicas. Jesus estava ali trazendo e mostrando o reino de Deus, mas ele também não estava inerte à necessidade das pessoas.
o que elas realmente precisavam naquele momento, naquela circunstância, naquela situação. E ele estendeu esse cuidado tanto para judeus quanto para gentios. Jesus demonstrou compaixão por aqueles que não eram do seu povo, por aqueles que não tinham fé e nem a graça. E como a palavra vai dizer lá em Efésios, estavam sem Deus no mundo, sem esperança, vivendo separados da comunidade de Israel. E como eu já disse aqui, é interessante você notar que enquanto os de sua própria terra o haviam rejeitado, aqui estava um povo sedento para ouvi-lo e para crer nele. Quando nós lemos aqui em Romanos, capítulo 9, verso 25, quando Paulo fala especificamente sobre a escolha soberana de Deus, aqui no verso 25 e 23 ele diz assim: olha, como dizem Oséias, chamarei meu povo a que não era o meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. A palavra mostra um Deus que tem misericórdia de todas as pessoas. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, Deus está estendendo o seu amor, Deus está estendendo a sua graça. Então nós devemos também nos esforçar para fazer de Jesus o nosso modelo, tanto num aspecto que se refere ali às pessoas que fazem parte do nosso convívio, como aquelas que estão longe, aquelas que não fazem parte. Devemos ser bondosos, compassivos e corteses para com todas as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9 e 10, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O Jesus que mostra um Deus compassivo, o Jesus que mostra um Deus misericordioso. Mas nós também percebemos aqui a incredulidade dos discípulos, mas a providência de Deus. No versículo 4, no versículo 5 diz: os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Veja, irmãos, que os discípulos, ao olharem para aquela multidão, lembra-se que quando eu fiz ali mais ou menos um cálculo da primeira multidão, que é relatado apenas 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então era provável que deveria ter ali por volta de 20 a 25.000 pessoas. Então é provável que aqui tivesse em torno também ali de umas 15 a 20.000 pessoas. E aí então Jesus vira para os discípulos e diz: olha, nós precisamos fazer alguma coisa por essas pessoas. Mas os discípulos dizem: mas Senhor, o que nós poderemos fazer aqui? Quem é que pode realmente alimentar uma multidão nesse deserto? Aonde vamos arrumar o dinheiro que serve para comprar alguma coisa para eles? Mas veja qual foi a resposta de Jesus. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Irmãos, Jesus ele não queria ser o único grande compassivo, mas ele queria que os seus discípulos também compartilhassem desse mesmo sentimento que ele estava tendo. Veja que Jesus estava ensinando aos seus discípulos a ter misericórdia daquelas pessoas, a serem compassivos com aquelas pessoas. Eles querem que os seus discípulos compartilhem desse sentimento. E Jesus então dirige aos seus discípulos para despertá-los para essa responsabilidade. Agora, sabe o que é interessante, meu irmão, minha irmã? O que me surpreende aqui é a atitude dos discípulos, que apesar de já terem presenciado tantos milagres,
que apesar de já terem visto tantas maravilhas feitas por Jesus, inclusive a própria multiplicação que foi feita anteriormente, eles já tinham presenciado Jesus alimentando uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Apesar de terem presenciado tudo isso, eles ainda perguntam como Jesus alimentaria tanta gente. Meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira multiplicação dos pães é interessante porque quem tomou a iniciativa foram os discípulos. Se você se recorda bem da narrativa, você percebe que na primeira multiplicação foram os discípulos que chegaram até Jesus dizendo: Jesus, manda esse povo embora, manda esse povo para que eles vão ali nas vilas, nas aldeias e encontrem um lugar para comer, para se alimentar. Foram os discípulos que estavam dizendo ali para Jesus. Mas aqui não. Aqui é Jesus que nos coloca à prova na fé e na compaixão por pessoas que não eram do seu povo. Você percebe, irmãos, como que os discípulos, eles não estavam enxergando isso? Quando Jesus estava ali no meio do povo dele, ao qual pertencia também os seus discípulos, os discípulos se incomodaram. Jesus, manda esse povo embora. Peça para que eles voltem para casa, para que eles possam se alimentar. Mas aqui eles estão em terras gentias. Eles não estavam nem preocupados com aquelas pessoas, nem preocupados com aquela multidão. Foi Jesus que se direcionou a eles, foi Jesus que disse para eles. E já eram 3 dias que eles estavam caminhando com Jesus. Na primeira multiplicação, tinha se passado apenas 1 dia, e os discípulos se incomodaram com aquilo. E aqui já fazia 3 dias, e eles não tinham se incomodado com isso. Foi necessário que Jesus os colocasse à prova na sua fé e na sua compaixão com pessoas que não eram do seu povo. A coisa mais simples que eles deveriam ter feito aqui, meu irmão e minha irmã, seria ter dito para Jesus repetir o milagre que ele havia realizado anteriormente. E comunicar à multidão: olha, fiquem tranquilos, Jesus vai fazer algo aqui para suprir a necessidade de vocês. Porque eles já tinham visto isso, eles já tinham presenciado isso. Então, a coisa mais certa a se fazer era o quê? Olha, se aceitem aí, Jesus vai fazer um milagre e vai alimentar vocês. Mas não é isso que eles fazem. A surpresa dos discípulos surge da ignorância e da descrença que estava implantada em seus corações. Irmãos, Jesus estava próximo do fim do seu ministério. Já praticamente 2 anos e meio que os discípulos estavam caminhando com Jesus. E a palavra faz questão de destacar que eles ainda eram incrédulos, estavam com seus corações duros. 2 anos e meio vendo Jesus fazer milagres, libertar pessoas, levantar mortos, paralíticos, coxos, dar vista aos cegos, e ainda assim o coração deles estava incrédulo. E ainda assim o coração deles ali não havia sido aberto para crer no que Jesus poderia realmente fazer. Quantos de nós não caminhamos há tanto tempo com Jesus e ainda estamos incrédulos com aquilo que Jesus pode fazer? Era assim que estavam esses discípulos, na sua ignorância e na sua incredulidade. Porque ao invés de olhar para Cristo, e mediante tudo que eles já haviam visto e presenciado Jesus fazer e realizar, eles resolvem destacar as dificuldades das circunstâncias e não o poder de Jesus em realizar milagres. Ao invés de olhar para Jesus e enxergar em Jesus aquele que pode trazer a solução para a vida das pessoas, o que eles olhavam? Para os problemas. Eles olhavam apenas para as circunstâncias
apenas para as dificuldades. Eles não viam o problema e nem a solução. Os discípulos haviam fracassado em guardar no coração a preciosa lição que lhes havia sido ensinada na multiplicação anterior. Irmãos e irmãs, nós sabemos que toda nova dificuldade parece insuperável. Parece que quando a gente enfrenta uma luta, a gente passa por ela, supera ela, vem uma outra maior ainda, vem uma outra mais difícil ainda. Então toda luta parece insuperável, porque as necessidades elas vão aparecendo e vai nos dando a impressão de que as maravilhas da graça de Deus elas terminaram. No entanto, Jesus nos ensina que o alcance e o poder da operação de Deus não devem ser medidos pela pequenez dos nossos recursos e nem pelas nossas limitações naturais. Por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, que você está passando, Jesus nos ensina exatamente o fato de que não devemos medir a operação de Deus pela pequenez de nossos recursos ou por nossas limitações naturais. Meu querido irmão e minha querida irmã, nunca duvide do poder de Cristo para suprir todas as necessidades espirituais do seu povo. Porque Ele tem pão suficiente até de sobra para todos os que nele confiam. Há um texto de Jeremias que ele lança uma pergunta interessante. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Lembre-se que ali está falando da conversão do povo de Israel, o povo rebelde, o povo que se havia ali sendo desobediente diante de Deus. E Jeremias diz: há alguma coisa difícil demais para eu fazer? Qual é o Deus que você crê? Então jamais duvide do cuidado providencial de Cristo no que diz respeito às suas necessidades temporais dessa vida. Porque Ele diz que vai suprir a sua necessidade. E você pode confiar que Ele vai fazer isso. Porque Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades. Ele conhece as suas circunstâncias. Há um texto aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Com que você está preocupado? Por que preocupar-se com os problemas de amanhã? Preocupe-se com os de hoje. Preocupe-se com os problemas de hoje, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas além de revelar aqui a incredulidade dos discípulos, a providência de Deus, Marcos nos mostra o poder de Cristo para suprir necessidades. Pois aqui no versículo 6 ao 9 ele vai dizer: ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, tendo dado graças, ordenou que também esses fossem distribuídos. Comeram e se saciaram, e dos pedaços restantes os discípulos levantaram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe o que isso nos mostra, meu irmão e irmã? Que quando colocamos o pouco nas mãos de Deus, Ele pode realizar grandes coisas. Quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Deus, Ele vai transformar isso em muito. Porque quando os nossos recursos acabam ou são insuficientes, Deus entra com a providência através do seu poder. E a palavra diz que Ele é capaz de realizar infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em nosso coração.
Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. Você crê nisso? Deus pode fazer muito mais do que você imagina? Deus pode realmente entrar com providência sobre a sua vida? Então nós devemos estar seguros de que Cristo tem suprimento suficiente para todas as necessidades temporais e eternas do seu povo, porque Ele conhece quais são as suas circunstâncias. Ele conhece quais são as suas necessidades. Voltando aqui no texto de Mateus capítulo 6, no versículo 31 e 32, ele diz assim: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece o seu coração. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe exatamente o que você precisa. O fato interessante a se notar aqui é que, ao dar graças ali ao Pai por aquele alimento, aquele pouco alimento que tinha, Jesus nos mostra um modelo do que significa depender de Deus para as provisões diárias, sabendo que é Deus que supre as nossas necessidades. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina. Ele diz: o pão da semana nos dá todos os dias. É isso que ele fala? Ele diz: o pão nosso de cada dia. Deus supre a sua necessidade de cada dia. E Ele não deixa faltar. Ele entra com a providência. E é isso que Jesus nos ensina quando Ele ora agradecendo a Deus. Porque Ele reconhece que quem supre a necessidade é o Senhor. Que quem entra com a providência é o Senhor. Quem abre portas é o Senhor. Quem traz a cura é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. E a palavra diz que depois da multiplicação feita e a comida distribuída, as pessoas comeram e ficaram saciadas. Meu irmão, minha irmã, a ideia de saciado aqui é aquela sensação, sabe quando você come assim, você fala assim: nossa, comi demais, estou satisfeito. Comi o suficiente, eu comi muito. A ideia de saciado aqui é justamente isso. As pessoas comeram ao ponto de dizer assim: olha, chega, eu não preciso mais de pão, eu já comi o suficiente, eu já estou cheio, não precisa mais. E a palavra diz que eles ainda recolheram as sobras. Sobras aqui, irmãos, não eram migalhas, não. A ideia aqui é que ainda sobrou o pão inteiro. Por isso que a ideia de se comer e se saciar é porque os discípulos continuavam distribuindo pão para a multidão. E a multidão diz: olha, não precisa mais não, eu já estou cheio, já estou satisfeito. E aí eles recolheram, mostrando, sabe o quê? Não deve haver desperdícios na fartura que Deus nos dá. Meu irmão, minha irmã, se Deus está trazendo fartura na sua vida, você não deve desperdiçar isso. A palavra mostra que não há escassez na mesa de Deus. Porque da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel, lembre-se que com o povo de Israel, Deus fez brotar água no deserto. Deus enviou o pão que desce do céu para alimentar o seu povo. Da mesma maneira, em Cristo, Deus supre todas as nossas necessidades. Nós temos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando isso muito claramente, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, aqui no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: olha, não digo isto por causa de necessidade, porque eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sem passar necessidade, também sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no verso 19 ele vai dizer assim: olha, o meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus supre, irmãos, as nossas necessidades. E aqui, finalizando, nós temos o retorno de Jesus novamente para a terra da Galileia. No versículo 10 e 11, diz assim: entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Irmãos, depois de um tempo em terras gentias, Jesus finalmente volta para a região da Galileia. Como eu tenho falado aqui, o seu caminho para a cruz agora estava a menos de 1 ano de distância. A menos de 1 ano, possivelmente faltando ali 7 meses para a sua crucificação. Jesus então muda o foco do seu ministério. Ele vai agora para a Judéia e depois ele vai para Jerusalém, onde finalmente ele vai ser crucificado. Mas nesse tempo que os discípulos passaram com Jesus, eles puderam presenciar a autoridade de Jesus sobre as forças naturais e sobrenaturais. Esses praticamente 2 anos e meio que os discípulos andaram com Jesus, eles puderam presenciar a autoridade que Jesus tinha sobre forças naturais e sobrenaturais. Os discípulos puderam ver ali e testemunhar o poder de cura e libertação de Jesus, a capacidade dele fazer coisas além da nossa compreensão. Os discípulos viram pessoas com doenças vistas como incuráveis, deficiências físicas serem trazidas a Jesus e saírem dali completamente curadas. Eles aprenderam com Jesus o que é ter uma vida de adoração verdadeira. Eles testemunharam a compaixão de Jesus exibida ali em relação às pessoas que os judeus do seu povo ali, da sua época, geralmente tratavam com desprezo, principalmente se eram gentil. Lembre-se, Jesus estendia a mão para um leproso, uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Jesus estendia a mão para uma prostituta. Jesus estendia a mão para os cobradores de impostos, que eram vistos como traidores do povo. E tudo isso os discípulos presenciaram. Eles viram. Então nós vemos que por meio da multiplicação da comida, os discípulos então passariam a entender que os recursos divinos estão disponíveis para todos aqueles que creem e confiam em Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Os discípulos estavam aprendendo isso. O que eles deveriam fazer? Simplesmente confiar e depender de Deus. É isso que nós devemos fazer, meu amor, meu irmão. Confie e dependa do Senhor. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua luta? Nós vimos aqui que Jesus ele teve compaixão dessas pessoas. Nós vimos aqui que, apesar da incredulidade dos seus discípulos, que já estavam caminhando com ele durante algum tempo, já haviam presenciado ali milagres que aos nossos olhos seriam impossíveis de serem realizados, mas Jesus os fez. E eles aprenderam ali que deveriam confiar e depender do Senhor. Ele pergunta: você tem confiado e dependido de Deus? Qual é a luta que você está enfrentando? Você confia realmente que Deus é misericordioso, compassivo, benigno, bondoso, amoroso, e Ele tem cuidado da sua vida? Então, como demonstrado por todos os milagres de Jesus, nós percebemos que a natureza de Deus é cuidar daquele que precisa.
É da natureza de Deus, irmãos, cuidar daqueles que necessitam. Nós vemos isso, por exemplo, aqui em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, no versículo 18, Deus sempre tinha uma preocupação com a necessidade das pessoas. O texto diz aqui: ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. E quando você vai aqui para o Salmo 146, versículos 7 e 9, diz assim: ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que está sempre com o coração ali disposto a ajudar. Lembre-se, irmão e irmã, sempre que Jesus curou uma enfermidade, sempre que ele expulsou o demônio, ressuscitou o morto, alimentou a multidão faminta, ele colocava a compaixão de Deus em exposição. Ele estava mostrando o quanto Deus é amoroso com as pessoas. E essa compaixão veio a atingir o seu ponto mais alto, sabe de onde? Lá na cruz. A maior demonstração de amor e compaixão que alguém poderia ter foi mostrada na cruz. Ali foi o ápice do amor e da compaixão de Deus. A palavra que nós lemos diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para explicar. Não dá para explicar esse amor, meu irmão e minha irmã. Nós vimos que na primeira multiplicação, Jesus mostrou seu poder e revelou a sua graça ao povo judeu. Mas na segunda multiplicação, ele mostrou o seu poder e revelou a sua graça ao povo gentil. A sua bondade e misericórdia é mostrada não somente em relação ao povo da aliança, mas também em relação àqueles que estão de fora. A palavra diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. E ele diz assim: olha, nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. É mais fácil a gente querer bem das pessoas que nos querem bem. É mais fácil a gente tratar bem as pessoas que nos tratam bem. Mas olha para Deus. O que Ele fez. E o que Ele continua fazendo. Nós vimos que para satisfazer a fome física da multidão, depois de 3 dias, Jesus mostrou compaixão e poder sobrenatural. Mas para salvar almas do inferno para a eternidade, o sacrifício tinha de ser muito maior. O sacrifício foi muito maior. Jesus exortou todos os que foram a Ele em busca de vida e graça. Sabe por quê? Porque Ele conhece. Ele sabe qual é o nosso estado. O Salmo 103 diz assim: olha, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos pó. Meu irmão, meu irmão, o que você faz com pó? Você vê uma sujeira na sua casa, você faz o quê? Você assopra, você manda aquilo fora, você joga longe. É isso que nós somos diante de Deus, e ainda assim Deus olha com um olhar compassivo e misericordioso para as nossas vidas. A generosidade de Cristo está sempre preparada para ser revelada. E isso pode ser visto na repetição desse milagre. Meu querido irmão, minha querida irmã, é Deus que renova as nossas forças. É Deus que supre as nossas carências e necessidades. É o Senhor.
Então, aquele que tem a Cristo e vive por fé não deve temer a escassez. Pelo contrário, ele deve viver pela fé com ação de graças. Ele deve ser grato ao Senhor por aquilo que ele tem, até pelo que não tem. E sendo grato ao Senhor pela sua bondade, misericórdia e pelo seu amor. Que aprendamos a ser gratos a Deus, meu querido irmão e minha irmã. O Deus que é compassivo, o Deus que é misericordioso. E o amor dele foi tão grande que ele entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Nós que não merecemos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente julga a nossa justiça olhando da perspectiva humana. Porque da perspectiva humana, se você colocar uma pessoa ali, trabalhadora, pai de família, uma pessoa que supostamente você olha uma pessoa honesta, e você coloca do outro lado ali um bandido, um cara que já matou um monte de gente, um cara que realmente não merece viver. Para qual dessas pessoas você olharia com misericórdia? Para qual dessas pessoas você olharia ali realmente com um olhar de compaixão? Irmãos, é da nossa natureza olhar para essa pessoa que é trabalhadora, que supostamente é uma pessoa honesta, é um pai de família, e a gente olha muitas vezes para uma pessoa que é um bandido, que provavelmente já deve ter matado alguém, dizendo assim: ó, ele merece isso, ele tem que ser castigado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: essa pessoa que está aqui, trabalhadora honesta, e esse bandido que está aqui, são pecadores. E ambos precisam da salvação. Ambos precisam da graça de Deus. Mas se dependesse de nós, no lugar de Deus, a gente escolheria a pessoa que está desse lado e não aquela que é um bandido que não merece nada. Mas Deus não faz assim. Porque diante de Deus somos todos iguais. Somos pecadores. A palavra diz que quando éramos inimigos de Deus, Jesus morreu por nós. O amor de Deus se manifestou nisso. E que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acha que você merece ir para o céu? Você acha que você merece a salvação? Não. Isso é graça. Isso é misericórdia. É Deus estendendo a mão. Assim como Jesus estendeu a mão para essa multidão e mostrou para os discípulos que não se importavam com essa multidão, que a graça e o amor de Deus está disponível a todos. E aqueles que creem desfrutam dessa graça e dessa misericórdia. Assim como você, tenho certeza, tem desfrutado dessa graça e dessa misericórdia. Sejamos gratos a Deus por isso. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra. Porque como nós vimos nesta noite, ó Pai, através do exemplo do Teu Filho Jesus, enquanto Ele esteve nessa terra, caminhando entre nós, manifestando ali, ó Deus, o amor e a graça do Senhor, não rejeitando, ó Pai, qualquer um que chegasse até Ele, clamando e pedindo pela sua misericórdia. Ele sempre teve um coração disposto a ajudar, manifestando ali, ó Deus, a bondade do Senhor, a sua compaixão, assim como o Senhor, ó Pai, manifestou, ó Pai, essa compaixão sobre as nossas vidas. E não há, ó Deus, compaixão maior do que aquela que foi demonstrada na cruz, através do Teu Filho Jesus.
nós possamos ter um coração assim, Senhor. Um coração compassivo como o teu filho. Nos ajuda a vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Quebra, Senhor, o nosso coração duro de pedra e dá-nos um coração, como o coração de Jesus, que olhava com amor e manifestava ali a tua graça e a tua vontade. Por isso te agradecemos, porque não merecemos, mas é pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos salva e nos resgata. Por isso te louvamos. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero passar aqui alguns avisos para os irmãos antes de nós finalizarmos o nosso culto. Eu não sei se já está aí no slide. Lembrando que dia 1º tem um encontro de mulheres, tá? Vai ser realizado aqui na igreja mesmo, às 18 horas. Depois a irmã Marta vai estar passando bonitinho as informações. Nós estamos estudando ali o livro Mulheres, nota 10, então dia 1º de abril, como eu disse na semana passada, não é mentira, é verdade, tá? Vai acontecer no sábado, às 18 horas, aqui na igreja. Ontem nós retornamos, inclusive, com os nossos encontros também dos homens, foi um tempo muito bom ali na casa do nosso irmão Pedro, onde nós pudemos ter um tempo também ali refletindo e meditando, e ali nós temos estudado também um livro que chama Homem, nota 10. Muito bom, irmãos, esse tempo de aprendizado e comunhão que a gente tem tido uns com os outros. E também lembrar, irmãos, que a partir de abril, tá? A partir de abril, isso aí depois eu vou falar. A partir de abril a gente vai estar abrindo a classe membresia. Então, para aqueles que querem se tornar membros da igreja cristã evangélica aqui em Taubaté, a gente vai estar abrindo aqui a classe membresia, onde nós vamos estar estudando essa apostila aqui, aprendendo aqui as coisas que nós devemos ter para desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Falaremos sobre salvação, falaremos sobre arrependimento, sobre fé, falaremos aqui sobre as evidências, da salvação na vida da pessoa, falaremos também sobre a questão do batismo e da ceia. Então, para quem também não é batizado, nós convidamos você a fazer parte dessa classe a partir de abril. Nós vamos então estar realizando essas classes. Pastor, como que vai acontecer isso? Vai ser aos domingos, às 9 horas da manhã. Como nós não estamos tendo a nossa escola dominical, nós optamos por enquanto estar trabalhando com os grupos dos lares. Então nós vamos estar abrindo essa classe aos domingos, às 9 horas da manhã. Eu já conversei com algumas pessoas que estão se achegando aqui conosco, que têm interesse em se tornarem membros da igreja para participarem dessa classe aqui. Pastor, é só para quem realmente quer se tornar membro, para quem está chegando agora? Não é para toda a igreja, irmãos. É para toda a igreja. Mesmo que você já conheça, que você já saiba, é importante você reafirmar o seu aprendizado e compartilhar até mesmo da sua própria experiência com as pessoas que vão estar aqui. Se você já tem uma caminhada com Deus, uma caminhada com Cristo, é importante que você também esteja aqui, para que você reafirme o seu aprendizado e compartilhe da sua experiência de ser membro realmente do corpo de Cristo local e membro do corpo espiritual. Então, marca aí a partir de abril, primeiro domingo de abril, a gente vai estar então a partir das 9 horas da manhã, nos domingos, realizando essa classe aqui na igreja. Eu já tenho contatado aí algumas pessoas para falar a respeito disso. Sim, é importante. Pastor, quanto tempo vai durar, essa classe aqui? Então são 7 lições. E eu calculei, a gente começando ali, no primeiro domingo de abril, a gente consegue terminar no penúltimo domingo de maio. Então a gente vai ter aí 2 meses praticamente para poder trabalhar dentro dessa classe aqui, membresia para aqueles que estão se achegando aí à igreja e querem se tornar então membros desse corpo local aqui e entender também o que é ser membro do corpo espiritual de Cristo. Então, se você tem um desejo de conhecer e de fazer parte dessa igreja, eu convido você a estar conosco.
A gente só precisa confirmar realmente as pessoas com os nomes certinhos, para que a gente possa confeccionar as apostilas para cada um, para que todos possam também estar aqui tendo esse material em mãos, acrescentando aí então ao seu estudo. Você quer falar alguma coisa? Não? Eu quero lembrar, irmãos, no próximo, agora você pode colocar o outro lá, né, o nosso GDC, que é o Grupo de Discipulado e Crescimento, que tem sido realizado durante as semanas. Então, nós optamos, irmãos, por questão estratégica e logística, né? Eu não gosto de usar muito a palavra dividir, mas a gente dividiu em grupos aqui em Taubaté. Então, a gente tem um grupo que funciona ali na região do Bonfim Independência, tem um grupo que funciona ali na região central e um grupo que funciona do lado de cá, né? Chamada região alta aqui de Taubaté. Então, a gente tem tido esse tempo aí de aprendizado e crescimento nesses grupos de discipulado e crescimento. Agora, o importante, irmãos, é que não são grupos separados, é uma igreja só. Então, a ideia aqui não é fazer panelinha. Então a gente só tem um grupinho lá no Bonfim, só quem é do Bonfim participa. Não. A gente tem um grupinho desse lado, só quem é desse lado participa. Não. A gente tem um grupinho lá no centro, só quem é do centro participa. Não. Muitas vezes pode acontecer de você não poder ir no grupo que faz parte ali da logística do local onde você foi designado. Então, por exemplo, eu sou um grupo de terça-feira, que acontece ali na região do Bonfim Independência, mas eu não pude ir nesse dia. Eu posso ir no outro grupo? Claro que pode, o ensino é o mesmo, irmãos, as lições são as mesmas. Todos os grupos estão estudando as mesmas lições. Então, se você não conseguiu ir no dia que é o seu grupo ali, aonde você foi designado, vá no outro, vá no grupo de quarta, vá no grupo de quinta, assim consequentemente também os outros. Se não pode ir na quarta, vai no de terça, vai no de quinta, não pode ir na quinta, vai no de quarta, vai no de terça. Que a ideia é a gente ter essa interação uns com os outros e não formar panelinhas, que a ideia é justamente com essa. O grupo chama grupo de discipulado, aprendendo a crescer em Cristo, ser discípulo de Jesus, e crescimento espiritual e, claro, crescimento da igreja como um todo. Então, os grupos são formados com essas divisões de forma estratégica e logística, mas não significa que, não, eu sou só do grupo ali, então eu só participo daquele grupo. Não pode ir naquele dia? Vai no grupo do outro dia, não tem problema nenhum. As lições são as mesmas, os estudos são os mesmos. O importante é a sua participação, é o seu aprendizado, é o seu crescimento espiritual em Cristo Jesus. E não deixe de participar, irmãos. Tem sido muito bom esse tempo de comunhão, esse tempo de aprendizado que a gente tem tido diante do Senhor. Tenho certeza que aqueles que têm participado podem depois dar um testemunho a respeito de como tem sido realmente esse aprendizado desses grupos que estão acontecendo durante a semana. Tá bom? Então, marque aí na agenda, a partir de abril, começamos a classe de Eclesia. Eu já tenho falado com algumas pessoas, e se você tem interesse em se tornar membro, ou pelo menos conhecer um pouco mais a respeito da igreja, venha, participe com a gente aos domingos às 9 horas da manhã. E não deixe de participar dos nossos grupos de discipulado e crescimento para a glória do nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos mais uma vez pelo privilégio e a oportunidade aqui conseguido. Como é bom, ó Deus, poder estar junto com o teu povo para louvar e exaltar o teu santo nome, para realmente, ó Deus, declarar toda a tua grandeza, ó Deus, colocarmos as nossas necessidades diante do teu altar e principalmente, ó Pai, ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem a falar ao nosso coração. Te louvamos por isso, ó Deus, e bendizemos o teu nome. O Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor. O Senhor, ó Pai, com a unção e a direção do teu Espírito Santo, conduza as nossas vidas, para que tudo que nós viemos a fazer, façamos, ó Deus, olhando, ó Deus, para Cristo e honrando e glorificando ao Senhor. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus, o Filho,
E assim que as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma semana na presença do Senhor.